Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Oder Surá e este é mais um vídeo do meu canal, Oder Ofá. Olá, meus irmãos, tudo bem? O vídeo de hoje terá como tema Ori e Bori. Porém, antes de iniciarmos de fato o assunto, eu quero deixar bem claro aqui, como todos os vídeos eu venho falando. Tudo que eu falo aqui no meu canal é mediante a estudos. É o que eu acho, o que eu interpretei mediante aos meus estudos. Estudos esses com base tanto no culto tradicional como no culto afro-brasileiro, tá ok? Eu não estou aqui para impor verdade a ninguém, tampouco querer obrigar a ninguém a aceitar meu ponto de vista, ok? Quero deixar bem claro sobre isso, porque eu sei que o tema em si talvez gere um pouco de polêmica, certo? É um vídeo tranquilo, um vídeo legal, porém, como todos nós sabemos, certo? Dentro do nosso culto afro-brasileiro, existe divergências, onde os adeptos querem sempre ser um melhor que o outro, querem sempre estar correto, querem sempre estar na frente um do outro e nunca se unem. Então, de antemão, já deixo bem claro a vocês, certo? Não estou aqui pregando verdade absoluta, muito pelo contrário. Estou deixando bem claro de que eu estou falando o meu ponto de vista mediante a meus estudos sobre os temas, tá ok? Meu mujuba a todos, colofé para quem é de colofé, mutumbá para quem é de mutumbá, mucuyu para quem é de mucuyu, aburu abuí. Sejam todos bem-vindos. Para vocês que já são inscritos em meu canal, espero que goste deste vídeo. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu curtir, like, compartilha para todos os seus amigos, nas suas redes sociais e nos seus grupos de axé. Pois bem, vamos começar. Como foi dito, o tema de hoje será sobre Ori. Primeiramente, temos que entender o que é Ori. Temos também que entender o que é Bori, para que ele serve e qual a importância dele para nós seres humanos, certo? Eu não posso entrar no assunto sem antes abordar. Deixa eu acender aquela lanterna para ver se fica melhor a imagem. Eu tenho que abordar primeiro o que é, o porquê, o para quê, antes de irmos mais profundo ao assunto. Primeiramente, Ori, ele é a partícula de Deus em nós. E nosso Ori ele se divide em partes importantes, chamado de Oriode e Orinu. O que seria Oriode? Seria a cabeça física, importante devido aos órgãos que pertencem a ele, tal como os olhos, a boca, o nariz, o ouvido. E Orinu é a cabeça espiritual, é a cabeça interna, é o que é ligado ao nosso interior, é o que nos liga de dentro para fora com o plano espiritual, com o sagrado, com Orum, o céu. E o nosso Ori, como eu até respondi a um seguidor, Kaique, que ele perguntou para que servia o Bori.
Quem não viu, volta lá no último vídeo de perguntas e respostas. E eu disse a ele que o nosso Ori, ele é que nem nossas digitais. Cada um tem o seu, cada um possui a sua digital e nenhuma é igual à outra, certo? É o que nos, de fato, nos identifica perante ao sagrado, perante ao Orum, certo? E é o nosso Ori que nos abençoa, que nos abre as portas, nos abre os caminhos, que nos traz a prosperidade. É o Ori que nos traz a oportunidade da vida. Um Ori, eu costumo sempre dizer, quem me acompanha sabe disso, um Ori fraco, um Ori desequilibrado, um Ori desalinhado, nem o Orixá pode atuar, certo? O Ori é o nosso primeiro Orixá, o primeiro, o mais fundamental e importante em nossas vidas, dentro do culto Yorubá. Aí quando eu falo que um Ori desalinhado, o Orixá nada pode fazer, aí algumas pessoas até me questionaram. Mas o Orixá não é o dono do nosso Ori? Não. O Orixá, ele é protetor do Ori. Esta é a função do Orixá. Proteger o Ori, nos guiar. Nosso Ori não tem dono. Nosso Ori, ele nasce com a gente, morre com a gente. Ele vai passar toda a trajetória junto com a gente. Então, o Ori, ele é algo individual, pessoal, e nós já trazemos ele do Orum para o Aie, da terra, do céu para a terra. Para ficar mais fácil a explicação, até para aquelas pessoas que não tenham um conhecimento referente ao culto. Para aquelas pessoas que estão chegando agora, então tenho que tentar falar o máximo explicado possível para que fique fácil o entendimento para todos. O Orixá, ele é o elemento de equilíbrio para o nosso Ori. É através da iniciação com o Orixá que trazemos o equilíbrio necessário mediante a iniciação. O ato de se iniciar serve para trazer o elemento que o nosso Ori está necessitando, certo? O nosso Ori, ele é uma ligação direta, como eu havia dito, com a Aie. Ele é uma ligação direta com o Olodumare, o Deus Supremo, Deus Criador do mundo. E é através do nosso Ori que o Olodumare nos reconhece. Como eu falei, o nosso Ori é o equivalente à nossa digital aqui na Terra. É o que nos marca, é o que nos identifica. O Olodumare, o Olorum, que nos deu o sopro de vida, que nos trouxe a vida. Até aí eu acho que já deu para entender a importância do Ori de uma forma correta e com responsabilidade. O culto ao Ori, ela pode trazer, como eu havia dito, o equilíbrio necessário para a vida humana, ok? E uma das formas mais conhecidas dentro do nosso culto afro-brasileiro de se cultuar o Ori, de trazer este equilíbrio ao Ori, de trazer essa prosperidade ao Ori, seria o Bori, o Ibori. E o que seria o Bori? Seria nada mais, nada menos que alimentarmos o nosso Ori, oferendarmos o nosso Ori, uma vez que dentro do culto ao Orixá se é considerado Ori como uma divindade, como um Orixá, o primeiro e mais importante Orixá.
Então, o Bori, ele tem como prática de alimentar, de oferendar, de agradar a Ori. E ontem um seguidor, certo, do meu grupo no Facebook, o grupo do canal, me fez uma pergunta. Vou até mandar um abraço para ele, Ian. Eu sei que você vai assistir este vídeo. Um abração para você. E ele me perguntou se a ritualística, o Obi de água, que é um dos ritos dentro do culto para o Ori. Se o Obi, assim como o Bori, liga a pessoa à casa, ao Ilê-Axé, ao terreiro, ao Ebé. E foi como eu respondi a ele. Não. O ato do Bori não faz ligação, não prende ninguém a nenhum terreiro, certo? Alguns pais de santo, alguns zeladores, têm essa cultura, essa doutrina de dizer que a partir do momento que você dá o Bori, você é filho de santo da casa. E eu discordo. Por que eu discordo? Primeiramente, qualquer pessoa, seja ela adepta ou não, seja ela cliente, seja ela um amigo, seja ela um simpatizante, seja ela da casa, pode tomar o Bori. O Bori, como eu falei, ele é um ritual para oferendar o Ori. Ele não tem vínculo nenhum com o orixá, tampouco com a casa. Qualquer pessoa, seja ela iniciada, seja ela bian, seja ela simpatizante, seja ela um cliente, seja ela uma pessoa até de uma outra religião que tenha necessidade dessa ritualística de trazer o equilíbrio para o Bori, pode fazer. Então, você afirmar que a partir do momento você faz o Bori ou o Obi e toma o Bori e o Obi, você está preso à casa, isto é mito. Os zeladores têm este costume apenas para prender a pessoa na casa e assim ter mais filhos, mas não tem vínculo nenhum com a casa. Como eu disse, qualquer pessoa pode tomar o Bori. Sendo assim, podemos afirmar que o rito do Bori, ele vai ter variações. Ele vai ter diferença de um para o outro. Sim, existem alguns elementos específicos para o Bori. Mas nem todos os elementos que vai em um Bori de uma X pessoa vai ser o mesmo para todos. Primeiramente, nós temos que entender que cada indivíduo tem o seu Odu. E mediante o Odu, cada Odu traz seus Ewo, que seriam as interdições, certo? As interdições, as chamadas Quizilas. Então, como é que eu posso fazer uma receita de bolo pronta para uma pessoa que é filho de Oxalá, vamos dizer assim, e para um filho de Odé, para um filho de Exu, para um filho de Iemanjá, sendo que cada Ori tem as suas interdições, tem as chamadas Quizilas. Então, não existe receita de bolo pronta para o Bori, ok? Existe sim os elementos específicos ao rito, porém, esses elementos podem variar. Tem que ser consultado o jogo de búzio para sabermos de fato o que é que o nosso Ori quer. E a partir de agora eu já vou entrar em um assunto, que eu disse que poderia gerar polêmica. Bora lá. Uma vez que eu digo que o nosso Ori é o nosso primeiro orixá, o fundamental e indispensável orixá, certo? Eu digo também que quem cobra iniciação, que necessita iniciação, não é o orixá, e sim o Ori. Saindo um pouco do assunto, do tema, o que seria a iniciação?
seria você trazer o elemento de equilíbrio para o seu ori. E é o orixá que traz este elemento de equilíbrio que o seu ori necessita. Sendo assim, eu digo, quem cobra uma iniciação é o ori. É o ori que necessita daquela energia e não o orixá que precisa ser iniciado. Além disso, nem todo ori precisa de iniciação. Nem todo ori que precisa ser iniciado precisa ser raspado. Como eu disse, todo ori ele tem a sua individualidade, a sua particularidade. Nenhum ori é igual ao outro. Tudo referente ao ori tem que ser consultado, tem que ser verificado antes, dentro do Erim de Logum, dentro do conhecido e famoso jogo de Búzio. É o jogo de Búzio que vai nos trazer a resposta do que aquele ori necessita, do que aquele ori precisa. E o culto ao ori é o culto mais importante dentro da cultura iorubá. E esta mesma importância ela deve ter dentro do culto afro-brasileiro, dentro do candomblé. E, como eu disse, com o ori fortalecido, o ori equilibrado, o ori corretamente cultuado, tudo flui de uma forma, de uma maneira melhor, certo? E não adianta, como eu falei, você oferendar, agradar a quem quer que seja, antes de agradar ao seu ori. Por isso que muitos terreiros de candomblé orientam, pelo menos uma vez ao ano, se tomar o bori. Justamente para poder você equilibrar e fortalecer o seu ori. Fortalecer, a partir do momento que você fortalece o seu ori, você fortalece toda a sua vida, tanto espiritual como sua vida material. Você consegue ver com clareza todas as possibilidades que o mundo tem a lhe oferecer. A partir do momento que você está com o seu ori, com a sua cabeça equilibrada, tudo melhora, tudo fica mais fácil. A força primordial para nós seres humanos sempre foi, sempre será o ori, o culto ao ori. Em todas as religiões, uma pessoa, torna a dizer, com o ori desequilibrado, nada flui, nada anda, nada prospera. Isso não é somente dentro da cultura iorubá ou dentro da cultura afro-brasileira. Em todas as culturas, a pessoa tem que ter uma cabeça equilibrada, uma cabeça positiva, para poder conseguir lidar com as dificuldades e lutar para poder vencer. Para que uma pessoa, para que o ser humano desempenhe bem o seu destino, ele tem que estar com o ori fortalecido e sintonizado de uma forma alinhada com o seu ori. E por ser uma energia espiritual, é uma divindade, porém uma divindade que não provoca o transe. Mas não é porque ele não provoca o transe que ele deixa de ser uma divindade. Como eu disse, dentro da cultura iorubá, ori é considerado o primeiro e primordial orixá, o mais importante de todos. O ori nu é onde mora os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é o que define de fato a essência do ser humano, a personalidade do ser humano. Por isso a importância do ori, por isso a importância do equilíbrio ao ori. É ele que traz a particularidade, a peculiaridade de todo ser humano. É ele que traz a característica
do ser humano. E para uma boa característica, para uma boa personalidade, caráter, temos que cultuar o Ori. E a primeira forma até de se cultuar o Ori é no dia a dia, é nos vigiando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos atos, no que falamos, com quem andamos. Tudo isso ajuda ao nosso Ori entender o caminho correto, o caminho que devemos seguir na nossa trajetória aqui na Terra. E como eu disse, certo? O nosso Ori é uma divindade primordial. É ele que é o verdadeiro dono da gente, não é o orixá, é o nosso Ori. É o nosso principal, fundamental e indispensável orixá. É o que nos dá vida, é o que nos dá força, é o que nos dá movimento, é o que nos dá inteligência, é o que nos dá saúde. Sem o Ori equilibrado, não conseguimos nada em nossa vida. O Ori, torna a dizer, é o verdadeiro dono do orixá. Eu sou iniciado para Odé. Odé não é o meu dono. Meu dono é o meu Ori. Odé, ele está em meus caminhos, em minha vida, como protetor do meu Ori. É isso que nós temos que entender e ter essa percepção dentro do nosso culto. E como eu havia dito no início do vídeo, certo? Tudo que eu trago para vocês é mediante ao estudo. Estudo esse com base no culto afro-brasileiro, porém no culto tradicional também, de onde originou o nosso culto. Eu sei que algumas pessoas talvez me condenem, me critiquem por essas informações que eu vou passar. Mas como eu disse, essas informações é mediante a estudos, certo? E se tratando do culto tradicional, o culto iorubá, contrário de nós brasileiros, contrário de nós do culto afro-brasileiro, do candomblé, em terras iorubás, Iemonja, Iemanjá, ela não é a Yaori, ela não é a mãe de todos Ori. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: como se deu o título a Iemanjá aqui no Brasil de Yaori. Existe um Itan aonde conta que Iemonja, ela insatisfeita com a sua posição na criação do mundo, ela atormentou tanto Oxalá, a ponto de enlouquecê-lo, a ponto de adoecer o seu Ori. Deixa eu só ajeitar aqui a iluminação, que já anoiteceu, certo? Pronto, melhorou. A ponto de adoecer a cabeça de Oxalá. E vendo o estado que Oxalá estava, a mesma se pôs a cuidar da cabeça de Oxalá. E Oxalá, quando se recuperou, vendo a dedicação que Emondia teve com cuidados à cabeça dele, recorreu ao Olodumare, contando o que tinha ocorrido, contando a dedicação que Emondia teve com o seu Ori. E sendo assim, pediu a ele que desse a Iemonja
o cuidado, perdão, o cargo de cuidar do Ori dos seres humanos. Até aí, ok. Sendo assim, por este Tan, né, dentre outros, Iemonjá se tornou, aqui no Brasil, no culto afro-brasileiro, dona do Ori, Iá Ori. Iá Ori significa mãe dos Oris. E baseado nesse termo Iá Ori, mãe das cabeças, o que é que uma mãe faz? Pare. O que é que uma mãe faz? Gera, dá vida a Ori. Baseado no termo Iá Ori, o culto afro-brasileiro, o culto tradicional iorubá, certo? Eles não acreditam desta maneira. Uma vez que Iemanjá não teve participação na criação do Ori, ela não pode ser Iaori. Até aí, ok. E baseado ainda no culto tradicional iorubá, eu vou ler um texto que eu encontrei bem interessante referente a isto, certo? O culto de Ori não é, nem nunca foi, dependente ao culto do orixá. Esse equívoco de Iemonja ter se tornado Iaori ocorre apenas aqui no Brasil. O rito chamado de Bori, aqui no Brasil, chamado de Ebo Ori, ou Ori Bibo, na Nigéria, é feito de inúmeras maneiras. Existe mais de 100 tipos de Bori. Uma das versões mais populares é feita com peixe, chamado de Edia Abori, uma variedade de bagre, que se oferece ainda vivo. E foi simplesmente por este peixe estar presente no Bori que a diáspora associou o rito a Iemonja. Como todos sabem, o nome Iemonja representa a mãe dos peixes. E por conta do peixe utilizado no Bori, associou Iemanjá com o rito do Bori. Inclusive, o Iba Ori, inspirado no assentamento de Iemonjá, só existe aqui no Brasil. Voltando ao Itan, onde conta sobre Iemanjá e Oxalá, que Iemanjá cuidou do Ori de Oxalá, o fato de eu trabalhar como psiquiatra e tratar de um paciente psiquiátrico, eu estou cuidando da cabeça do indivíduo. A partir do momento que eu trato de um paciente enfermo da cabeça, que eu cuido dos ferimentos ou de uma doença na cabeça da pessoa, eu estou cuidando da cabeça da pessoa, do Ori da pessoa. E isso não faz de mim o dono da cabeça deles. É nessa teoria que os iorubás, o culto tradicional, não acredita e não relaciona Iemanjá com Iaori. O culto de Bori não tem nada a ver com o culto ao orixá. Todo que se é oferecido no Bori é para o Ori e não para o orixá. Segundo Itãs, quem criou a cabeça foi Adialá. Ele seria o modelador do nosso Ori. Mas o nosso Ori, ele nasce com a gente, ele cresce com a gente e morre com a gente. Ele é nosso. Nós já viemos do Ayer para do Orum para o Ayer com ele. E é nesta teoria que o povo iorubá não acredita que Iemonjá seja Iaori. Não existe nenhum Itam, pelo menos eu desconheço, que afirme que o Iemonjá tem o título de Iaori.
Pelo menos eu desconheço onde afirme isso. Agora, existe também o Itan em terras yorubais, que eu vou ler, referente também a Ori. Existe o Itan onde conta que todos os orixás foram consultados por Orumilá, perguntando se eles ganhassem uma oferenda pelo meio do caminho, se eles comiam ou continuavam andando com seus filhos, ou se eles voltariam. Todos os orixás se negaram a aceitar a oferenda e continuar. Eles disseram que aceitariam e iriam deixar seu filho seguir sozinho, naquele momento que ele recebeu a oferenda. E o único que se pôs ao contrário foi Ori. Ori disse: não, eu aceito a oferenda, porém eu continuo até o fim com meu filho, até ele ser chamado de volta a Orum. Baseado nisso que eu digo, Ori é o único orixá que nasce, cresce e morre com a gente. É o nosso orixá particular e pessoal. É nosso. Eu não estou aqui, certo, para criar uma nova religião ou para mudar o candomblé, certo? Eu trouxe 2 pontos de vistas para que vocês possam, de fato, refletirem, certo? Eu não estou aqui para influenciar a ninguém a acreditar em uma vertente ou em outra. Muito pelo contrário, como eu disse, tudo que eu trago aqui é mediante a meus estudos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a todos vocês que deixem o curtir, like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá ok? Compartilhem em suas redes sociais, compartilhem em seus grupos de axé, tá ok? Um forte abraço, um grande beijo para todos vocês. Memô Juba.